A paz do Senhor para os irmãos e irmãs em Cristo. Eu desejo para cada um de vocês o decorrer de uma semana abençoada, debaixo da poderosa graça do Senhor, da sabedoria do Senhor. E é um motivo de muita alegria eu poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a mensagem do Senhor, da palavra do Senhor, porque todas as vezes que uma mensagem é passada da palavra dele é porque tem algo importante para nos revelar e para que possamos aprender e viver da maneira que a palavra dele nos diz. Eu quero compartilhar com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em um lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como a palavra de Deus é simples. Irmãos, isso aqui é um fato. Muitas vezes temos a mania de dizer que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Há um tempo atrás eu aprendi sobre isso aqui. Então eu vou mudando, vou moldando a minha vida por meio dessa palavra. Porque o ser humano, ele tende a fazer planos sem consultar o Senhor, sem dar crédito à palavra do Senhor. Faz planos de longo prazo, meses, anos, como está dizendo aqui na palavra, né? Iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Só que não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida amanhã. Porque a própria palavra está falando que a nossa vida é um vapor que aparece e por um pouco se desvanece, se vai, acaba. Então, o certo é falarmos, dizermos, se o Senhor quiser, se Ele permitir, nós faremos isso, nós faremos aquilo, eu farei isso, eu vou fazer aquilo. Essa é a maneira correta. Irmãos, a palavra ela tem poder. Então o poder é de quem? Dele. É para Ele, é por Ele. Então eu não posso planejar as coisas me vangloriando como se eu tivesse poder sobre a minha vida e sobre os planos. Então a palavra de Deus está falando que isso é se gloriar e ser presunçoso, né? Então eu não posso agir assim. Eu tenho que ter humildade diante do Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. O poder é dele, é por Ele, é para Ele. Então, se Ele não permitir, se Ele não quiser, eu não vou fazer. Então, outra coisa muito importante nesse último versículo que fala que se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Isso aqui é muito perigoso. Tiago, ele tá frisando isso daqui, porque
que quando eu omito fazer o bem, eu estou cometendo o pecado. E eles são tão sérios e reais quanto ao pecado que eu faço por outras atitudes. Entendeu? O caso, a pessoa que mente, a pessoa que furta, a pessoa que mata, a pessoa que adultera. Então existem vários pecados. Mas quando eu deixo de fazer o bem, eu omito, eu sei fazer, sei que é verdade da palavra de Deus, que é correto, que é necessário fazer o bem e não faço, é uma omissão, é pecado também. O ser humano ele tem tendência de, devido ao pecado, pensar só nele, não olhar para o próximo. E eu já falei aqui em outra mensagem, né, que às vezes é mais fácil você deixar de fazer o bem e fazer o mal, porque a pessoa, o ser humano, ele tende a pensar que fazer o bem dá trabalho, que você ajudar o outro vai atrapalhar. Muito pelo contrário, quando a gente vive uma vida na presença do Senhor, fazendo o bem, o que é reto, ser humilde, quebrantar de coração, a nossa vida, ela vai ser carregada de bênçãos. Tudo será acrescentado em nossa vida. O Senhor sempre estará ao nosso lado, sempre vai cuidar de nós. Então, o que essa palavra tem para nos ensinar hoje é isso. Que não devemos fazer nada sem autorização do Senhor. Não devemos planejar nada usando as palavras se o Senhor quiser e permitir, se for da vontade dele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então essa é a maneira certa de dizer, essa é a maneira certa de agir. Porque a partir do momento que eu começo a dizer coisas, colocando eu como o centro de tudo, é uma forma errada de viver e agir. E o Senhor ouve e vê todas as coisas. Segundo, porque essa é a forma de eu não me gloriar. Quando eu coloco tudo na presença do Senhor, dizendo se Ele quiser eu vou fazer, é uma forma de dar glória a Ele e não de me gloriar, de ser presunçoso ou presunçosa. E quando eu deixo de fazer o bem, eu cometo pecado. Então esses são os ensinamentos de hoje para nós. Então, irmãos, por isso que é muito importante meditar, observar e aprender com a palavra de Deus, porque ela é o único livro que vai nos ensinar todas as regras para vivermos da maneira que agrada ao Senhor, porque se agradar a Ele, sempre vai ser o melhor para nós. Querido Deus, amado Pai, amado Senhor, Tu és soberano em todo o tempo. A Tua palavra, ela sempre tem o melhor para nos ensinar, para nos dizer, para nos revelar. Que o Senhor continue falando, nos ensinando, nos exortando e que possamos viver da maneira que convém e Te agrada. Porque se agrada ao Senhor, a nossa vida irá bem. A nossa vida será carregada das bênçãos do Senhor em todo o tempo. Então eu coloco a vida de cada pessoa, cada irmão e irmã, cada filho seu, que irá ouvir essa mensagem. E que o Senhor estenda sobre cada um as Tuas bênçãos, a sabedoria, o entendimento sobre a vida deles e que eles possam ensinar para outras pessoas com a sua vida, o seu modo de vida,
passar testemunhos para outras pessoas. Eu te agradeço por essa oportunidade, por uma semana abençoada em nossa vida, debaixo das tuas poderosas mãos. Eu te agradeço por tudo em nome de Yeshua. Amém.